o Senhor me ensinou a recomeçar. A cada dia o Senhor me ensinava a recomeçar, em detalhes, de um jeito tão simples. Mas eu consegui entender a mensagem do Senhor e por isso eu estou aqui. Porque eu não desisti. E porque todos os dias eu resolvi recomeçar. Aos 11 anos de idade, por incrível que pareça, eu comecei os meus primeiros passos no ensino da música aqui na Igreja Nova Vida. Eu não vou chorar, prometo. E foi com a tia Aura que está aqui. Fui no coral, comecei a cantar. E eu falava para o Senhor, eu lembro disso, Senhor, eu quero mais. Eu tenho um sonho de seguir isso, mas eu quero aprender, eu quero poder ensinar para outras pessoas. Eu quero poder ensinar crianças. Sempre tive muito amor a crianças. E aí o Senhor foi trabalhando comigo, até que nos mudamos para Campos dos Goitacazes. E eu ficava, Pai, eu quero aprender um instrumento, eu quero me aprofundar, eu quero me profissionalizar. Quero poder, através desse instrumento, falar da palavra do Senhor para as outras pessoas. E eu sei que não teria condições, mas não custava nada tentar, né? Pedir, sabe aquela criança que fica, pai, eu quero. Pai, por favor. E aí meu pai viu na televisão um projeto social que estava tendo vagas para executar um instrumento, para estudar um instrumento. Aí ele viu na TV, eu vou lá. Chegou lá, só tinha vaga para violino, para violoncelo, desculpa. E eu queria violino, né? Eu não conhecia o violoncelo e tal. Aí o maestro falou assim, tem vaga para instrumento, mas não tem para o que você quer. Já está cheio. Tem para violoncelo. O que é violoncelo? Ele me mostrou o som do violoncelo. Fiquei apaixonada e tal. E aí falei, tá bom, vou começar esse instrumento. E comecei a estudar. Para quem não conhece, esse é um violoncelo, daqui a pouco vocês vão conhecer. Mas eu não tinha instrumento, né, no projeto social e tal, e a gente tinha aulas coletivas. E ali eu comecei a entender o propósito do Senhor na minha vida. O Senhor começou a me ensinar algumas coisas. E ali estudando todos os dias. Mas na primeira dificuldade que encontrei foi em estudar aquele instrumento. Eu não tinha o instrumento. Esse instrumento custa em média 20 mil reais. Falei, eu não tenho dinheiro para comprar um instrumento desse. Não tenho condições, mas eu não vou desistir. Não falei para Deus que esse seria o meu sonho, então eu vou persistir. Porque alguma coisa Ele vai fazer, amém? Aleluia. E eu continuei. Só que naquela época tinham apenas 5 violoncelos para 10 alunos cheios. Muitas vezes eu saía da escola correndo, nem chegava em casa para almoçar, ia correr para ficar na fila para esperar aquele violoncelo que não era tão bom, era um violoncelo de loja. Mas eu precisava estudar, porque à noite eu precisava dar resultado no ensaio da orquestra. E estudando, muitas vezes não conseguia, né, estudar. Mas eu não deixava a tristeza invadir o meu coração, não. Isso são pedras que nos provam. E minha mãe, Analisa, você não pode desistir. Não, continua, vai dar certo. Uma hora nós vamos conseguir. Vai dar certo, continua. E continuei, queridos, estudando. Quando eu fiz 3 anos de violoncelo, eu participei de um workshop, né? Uma palestra, que veio um professor de violoncelo de fora, e ele pediu que algumas pessoas tocassem, né? É uma aula em grupo. E aí ele falou assim, quem vai ser o primeiro? Aí ele, você mesmo. Aí sempre é assim, né? Quando você se esconde, é você mesmo. Aí ele, qual o seu nome? Ele era americano, mas, enfim. Aí eu, Analisa, ele, por favor, o que você vai tocar pra gente? Aí eu toquei um concerto para violoncelo, morrendo de medo, porque não era o meu violoncelo, era um instrumento do projeto. E aí ele falou assim, quantas horas você estuda por dia? Eu falei, professor, eu estudo assim 4 horas, 5 horas por dia, mas quando dá, assim, porque às vezes ele, como assim? Esse não é o seu instrumento? Eu falei, não.
eu ainda não tenho instrumento. Aí ele, você não tem o seu instrumento? Eu falei, não, ainda não. Aí ele, tá bom. Mas eu senti que ele não aceitou aquilo, sabe? Ele não aceitou que eu não tinha o instrumento. E aí ele ouviu todo mundo e no final falou assim, não vai embora que eu quero falar com você. Eu falei, ai meu Deus do céu, pra que eu fui tocar, né? O que eu estou fazendo aqui? Todo mundo avançado e tal. Mas ali o Senhor já estava falando comigo. E aí no final ele falou assim, olha, sabe aquele violoncelo ali? Eu falei, sim, o violoncelo do Senhor? Ele, pois é. Esse violoncelo agora é seu. Aí eu falei assim, oi? Né? Instrumento tão caro, o violoncelo era dele, né? Esse instrumento agora é seu. Eu falei, não, professor, eu não tenho condições de pagar. Ele falou assim, não, eu não estou pedindo dinheiro. Esse violoncelo agora vai ficar com você. Você precisa dele. Gente, o cara nunca me viu na vida. Mas aquilo ali já era o Senhor tratando comigo. Por um sonho que eu tinha. Mas em momento nenhum eu pensei em desistir. Foi muito difícil. Eram várias provas para a gente viajar. Provas de banca. E o meu desejo era poder ensinar esse instrumento para crianças. Lembrem-se disso. E fui estudando. Dali fui estudando. Depois, com muita dificuldade, minha mãe conseguiu comprar um e foi o melhor dia da minha vida. E que a gente vai trocando o instrumento, né? A gente não pode ficar com ele para sempre. Ele vai passando por manutenções e... Gente, eu sei que quando eu fiz 4 anos de violoncelo, o maestro me chamou. Falou, olha, a gente queria fazer um convite para você. Nós estamos precisando de professor de violoncelo. Aí eu gelei, né? Aí o Senhor falando comigo, entendeu? Porque não era para você desistir? Porque foi isso que eu pedi para Deus um dia. E aí eu comecei a dar aula para essas crianças. Tudo aquilo que eu aprendi. E comecei a passar. Até que então eu falei assim, mãe, eu quero mais. Eu quero ser professora de música. Não, mas essa profissão não dá dinheiro. Não, você não pode seguir essa profissão. Eu falei, mãe, foi um dom que o Senhor me deu. Nem pensava em dinheiro, não quero dinheiro. Estou pensando em dinheiro. Tem um propósito, eu sei que Deus tem um propósito comigo nisso. Mas ela logo me abençoou, amém. Então nós estamos junto com você, ela é meu pai. Estamos junto com você. Vai dar tudo certo. E aí, 18 para 19 anos, eu fiz uma prova escondido para uma faculdade de música em Vitória, pública, porque eu sabia que era uma faculdade muito cara e meus pais não iam ter condição de pagar. Eu comecei a estudar. Eram 50 vagas para 220 candidatos. Eu falei assim, não, mas se for de Deus, eu sempre falava assim, se for de Deus, eu vou passar. Se não for de Deus, tudo bem, está tudo certo. Mas eu vou fazer minha parte. E comecei a estudar, eram 4 etapas. Fiz a primeira, passei. Fiz a segunda, passei. A terceira, passei. Na quarta eu falei, Senhor, a gente conversou antes. O Senhor falou que ia me dar. Não me deixe sair para mentirosa agora não, hein? E aí eu fiz aquela prova prática. E aí o resultado era 15 dias depois, eu perdendo quase todas as unhas, né? Porque como que eu ia provar que Deus tinha um propósito nisso? E aí saiu o resultado. Aí meu professor me mandou mensagem assim, Analisa, saiu o resultado. Eu falei assim, isso é bom ou é ruim? Ele vai lá no site olhar. E eu, ai meu Deus, tá bom, vou lá. Gente, quando eu abri a lista, para a glória e honra do nome do Senhor, eu passei em 2º lugar. Para aplaudir esse Deus. E para dar a notícia para o meu pai. Ele é alto desse jeito. Falei assim, pai, a gente precisa conversar. Ó, eu fiz uma prova. Eu tô me mudando para Vitória daqui a um mês. Ele, quer? Claro que não. Você não conhece ninguém. Não tem familiares lá. Falei assim, mas o meu Deus não vai me deixar. Ele estava comigo até aqui.
por que lá ele não vai estar comigo também? Aí de primeira, né, aquela coisa de pai, não, você não pode morar sozinha, não, pelo amor de Deus, não, Mona Lisa. Eu falei, pai, eu já vi casa, já está tudo certo, começa segunda-feira. Ele, meu Deus, aí ele caiu a ficha. E fui para Vitória, me formo esse ano para a glória e honra do nome do Senhor. Estou na luta de formação. E para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, esse ano eu vou fechar realizando o meu sonho, um dos meus sonhos. Mas só para fechar, quando eu cheguei naquela cidade, você precisa trabalhar, né? Como que eu vou fazer? Eu não conheci ninguém, não tinha ninguém para me indicar, não tinha familiares. Falei, não, o Senhor vai fazer alguma coisa. Gente, no primeiro dia de aula, eu passando no corredor, precisa-se de regente de coro. Opa, estou aqui. Eu tinha me formado em técnica de regência. Eu falei, não, é aqui mesmo, vai ser de Deus, em nome de Jesus. Vou lá, entreguei meu currículo por e-mail. No outro dia, ligou para mim, olha, entrevista amanhã 9 horas. Vambora, sem falar nada com ninguém. Vamos embora. Cheguei lá, tinha uns 16 professores assim de música. Eu estava no primeiro, iniciando, né, o primeiro período. Mas como eu vim de um projeto social, eu estudei 15 anos nesse projeto social. E esse projeto social me deu condições de viajar para alguns países, cidades. A orquestra tocou em vários concertos assim, importantes, com cantores. E isso, a gente fez alguns cursos, né, fora, Venezuela, Bolívia. E isso eu consegui, né, estudar um pouco mais e ter um pouco mais de currículo, que é o que pedem, né? Mas mesmo assim eu não tinha graduação para isso. E quando eu fiz aquela entrevista, ela olhava assim para mim, aí ela, tá bom. Aí eu falei, né, tudo, minha experiência e tal, morrendo de medo. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Primeiro período, pelo amor de Deus, eu sou uma doida mesmo, né? Aí ela, tá, espera aqui só um minutinho. Ela abriu a porta e falou assim, olha, pode dispensar todo mundo que eu já achei a professora de música. Eu falei assim, Deus, você não está brincando comigo não, hein? E aí ele me provando o tempo todo, eu estou aqui, tá tudo bem. E o meu segundo sonho era poder gravar um CD. Era poder executar algumas músicas que o Senhor tinha me dado. E esse ano o Senhor me deu esse presente. Dia 12 de março eu lancei o CD chamado Recomeçar. Super a ver com a minha história. E eu queria ensinar essa música para vocês com um propósito. De que se você tem um sonho, não desista dos seus sonhos. Seja ele qual for. Eu não sei o que você pretende, eu não sei o que você sonha. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, mas eu sei que o Deus que nós servimos pode todas as coisas. Eu queria ensinar essa canção para você. Recomeçar. Aleluia, Jesus. Sua história diz que você já teve honra. Era um sucesso a brilhar. Quem diria que seria assim? Mas a realidade foi dura assim. Alguma coisa aconteceu e o brilho você perdeu, não tendo saída. Hoje no escuro e sozinho, perdido a chorar, as tristezas do passado insistem em ficar. Quanto tempo sem resposta, parece que nada vai mudar. Quem um dia te escolheu ainda pode te exaltar. Levante a cabeça, chegou a hora de recomeçar. Recomeçar. Acredite na vitória, Deus vai te dar. Recomeçar.
muda tua história, é só acreditar. Recomeçar. Teus amigos, tua família vão se alegrar. Um testemunho lindo, sim, você terá. Um presente de Deus, vem recomeçar. Hoje no escuro e sozinho, perdido a chorar, as tristezas do passado insistem em ficar. Quanto tempo sem resposta, parece que nada vai mudar. Quem um dia te escolheu ainda pode te exaltar. Levante a cabeça, chegou a hora de recomeçar. Cante comigo. Recomeçar. É tempo de recomeçar. Acredite na vitória, Deus vai te dar. Recomeçar. Ele muda tua história, é só acreditar. Recomeçar. Teus amigos, tua família vão se alegrar. Um testemunho lindo, sim, você terá. Um presente de Deus, vem recomeçar. Cante. Acredite na vitória, Ele vai te dar. Recomeçar. Ele muda tua história, é só acreditar. Recomeçar. Teus amigos, tua família vão se alegrar. Um testemunho lindo, sim, você terá. Um presente de Deus. Um presente de Deus.